aqui hoje com a bonequinha Angel e vamos falar de um dos esportes mais populares do mundo. Ele é disputado por uma equipe de 5 jogadores em cada equipe e tem o objetivo de arremessar a bola em um cesto. Você sabe de que esporte estamos falando? Isso, estamos falando do basquete. Vamos seguir junto nas trilhas do conhecimento e vamos assistir essa videoaula. Gets it to LeBron for 3 for the win. Yes! LeBron! Um dos esportes mais populares do mundo. Quem teve essa ideia brilhante de inventar esse jogo? Um professor canadense foi desafiado a criar um esporte que pudesse ser praticado em um local fechado. Sim, pois o inverno rigoroso daquela época não permitia que se praticasse os esportes em lugares abertos, como o beisebol, o futebol americano, que era o favorito daquela época. Mas então se teve a ideia de criar um esporte novo e foi-se criado o basquete. O ano era 1891, onde o professor de educação física de uma escola americana, o canadense James Naismith, recebeu uma tarefa do seu diretor: criar um esporte que os alunos pudessem praticar em um local fechado, pois o inverno costumava ser muito rigoroso. O professor pensou e pendurou um cesto de pêssegos a 3 metros e 5 centímetros, a altura que se mantém até hoje. Já a quadra possui aproximadamente metade do tamanho atual. Reuniu o pessoal e definiu a regra. O idealizador do basquete, James Naismith, se tornou até técnico de basquete. Que legal, não é verdade? E em 1936, ele viu a sua criação se tornar um esporte olímpico nos Jogos de Berlim. Sim, e 3 anos depois dessa conquista que ele presenciou, ele veio a falecer. Mas ele viu a sua criação ganhar grandes proporções. James Naismith chegou a virar técnico, viu a sua invenção crescer e virar esporte olímpico em 1936 nos Jogos de Berlim e veio a falecer 3 anos depois. Hoje, o basquete é o esporte mais praticado nos Estados Unidos. E em 1891 nascia o basquetebol, um esporte criado em 14 dias. Em 1891, o ultimato deu lugar a um dos esportes mais populares do mundo, o basquetebol. Um ultimato de 14 dias. Foi esse o prazo que James Naismith, um professor de educação de Springfield, tinha para criar um novo esporte que motivasse os seus alunos nos largos e congelados invernos dos Estados Unidos. O que podia fazer para criar algo original e diferente? Uma cesta de pêssegos passou pela sua cabeça e achou uma ótima ideia. Colocou 2 cestas em lados opostos, a 3 metros de altura, e falou para seus alunos: "Vamos ver quem consegue encestar a bola." O esporte teve no início 13 regras. E ao longo dos anos, o esporte foi tendo algumas modificações para se tornar um esporte mais dinâmico. Você sabia que no início, toda vez que um jogador fazia cesta, tinha que se colocar uma escada, subir, tirar a bola para que ela retornasse em jogo? Foi aí que alguém teve uma ideia brilhante: e se cortarmos o fundo da cesta? E aí, com retirada do fundo da cesta, o jogo se tornou mais atraente, como é hoje. Inventou 13 regras básicas que deram origem ao basquetebol. Hoje em dia, as regras são mais complexas e extensas que as originárias, mas fazem deste esporte um dos mais apaixonantes do mundo. As cestas de pêssego tinham fundo, então como é que se fazia para tirar a bola lá de dentro? Pois é, subindo e descendo escadas, até que alguém chegou à conclusão de que isso não fazia sentido e os fundos das cestas foram retirados, deixando a bola cair. Ótima mudança! Em 1906, mais uma alteração: a introdução da tabela, uma placa retangular que fica atrás da cesta. Além de serem uma forma de proteger o público das bolas, através das tabelas foi possível criar os rebotes, que são as bolas que os jogadores tentam recuperar depois de não terem conseguido fazer cesta.
Ainda bem que tantas mudanças aconteceram, porque cada uma delas foi deixando o jogo de basquete mais atrativo. E uma curiosidade legal sobre as regras do basquete. Você sabia que desde a criação em 1891, a única regra que permanece até os dias atuais é a altura da cesta, de 3 metros e 5 centímetros. O que se manteve, desde a sua criação em 1891, foram os 3 metros e 5 centímetros de altura em que a cesta é colocada. A bola também passou por mudanças importantes, como o tamanho, a cor. Como em quase todo esporte, ela tem tamanhos e pesos diferentes para a equipe masculina e para a equipe feminina. Confira agora. A bola era grande, tinha mais que 81 centímetros de circunferência e pesava cerca de 650 gramas, uma câmara de bola de futebol, que era feita de couro animal. Hoje, a bola de basquete tem que ser laranja para facilitar que seja identificada em jogo, e o tamanho e o peso das bolas de basquete assumiram um padrão que varia para atletas masculinos e femininos. As bolas usadas pelos homens têm quase 75 centímetros de circunferência e pesam um pouco mais de 600 gramas. Enquanto as usadas pelas mulheres têm cerca de 72 centímetros de circunferência e pesam menos que 600 gramas. Além da cesta e da bola, outro elemento essencial é a quadra do jogo. A quadra de basquete deve medir 28 por 15 metros. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje, que fala sobre a origem do basquete, o idealizador James Naismith e algumas mudanças que o esporte foi sofrendo ao longo dos anos para se tornar esse esporte tão atraente, tão envolvente e dinâmico que é o basquete. Um forte abraço.